amor, e bora continuar esse nosso desafio de vídeos. Lembrando que nossa programação continua igual. Toda segunda teremos o Saúde Minuto e às quartas o Mundo da Esclerose Múltipla. E entre eles, os vídeos do nosso desafio. E vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Fisioterapeuta de esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. Já que vamos fazer vídeo todos os dias e o nosso principal assunto é esclerose múltipla, eu resolvi, nesse primeiro vídeo, realmente oficial do desafio, a gente falar e rever o que é esclerose múltipla. Porque eu acredito que quando a gente quer controlar os nossos sintomas da esclerose múltipla, a gente precisa entender o que é a doença, o que fez com que ela aparecesse. Assim que você entende o que é a doença, como funcionam os sintomas, fica muito mais fácil de você entender e poder controlá-los. Então é por isso que hoje a gente vai fazer uma revisão e falar, afinal, o que é esclerose múltipla? Bom, então bora do começo? A esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica. Isso significa que ela vai afetar a parte neurológica, o sistema nervoso central, que é composto do cérebro e da medula espinhal. Além disso, ela é considerada uma doença crônica. Isso significa que ela é uma doença que ainda não tem cura. Ela vai conviver com ela durante toda a vida. A esclerose múltipla também é uma doença progressiva, ou seja, ela também é uma doença progressiva. O que é isso? É uma doença que vai progredindo, vai tendo pequenas pioras ao longo do tempo. Ela não fica estacionada. Aconteceu e ficou igual. Não, tem uma tendência de se piorar com o passar dos anos. E por fim, e mais importante, a esclerose múltipla, ela é considerada uma doença autoimune, que é aquela doença que, por um motivo ainda desconhecido, o corpo começa a atacar o próprio corpo. E no caso da esclerose múltipla, ele ataca uma partezinha chamada bainha de mielina. Por algum motivo que ainda não descobrimos por quê, as células de defesa do corpo de quem tem esclerose múltipla resolvem identificar a bainha de mielina como um invasor, como um intruso. E eles atacam essa região. A bainha de mielina, ela é uma parte importante do nosso sistema nervoso central. Ela envolve o neurônio para que a informação que passa de um neurônio para outro passe mais rápido. Quando o corpo destrói essa bainha de mielina, é como se a informação se perdesse no meio do caminho e não chegasse tão completa. E é aí que surgem os primeiros sintomas da esclerose múltipla. Aliás, você sabe quais são os principais sintomas da esclerose múltipla? Ela pode acometer os nervos visuais e aparecer algum problema visual, como a diplopia, que é quando você enxerga duplo, e também pode ter uma perda, uma piora da visão de um dos olhos, que chama neurite óptica. Outro sintoma bastante comum é a fadiga, que é um cansaço extremo que não te deixa fazer nada, literalmente nada, prejudica todos os seus movimentos, piora alguns sintomas, enfim, a fadiga é um sintoma mais incapacitante da esclerose múltipla. Outro sintoma que é bastante comum no início são os formigamentos, são as alterações de sensibilidades. É bem comum a pessoa sentir o formigamento ou uma dormência, tanto nos braços, nas mãos, nas pernas e até no rosto. O sintoma da esclerose múltipla é a fraqueza muscular. Os músculos tendem a ficar mais fracos e isso acaba piorando tanto o equilíbrio quanto a marcha. E também piora um sintoma com nome difícil, que é a espasticidade, que é quando o grau de contração mínima do músculo aumenta e dificulta os movimentos, travando disso. A EM, como a gente chama a esclerose múltipla, pode apresentar problemas urinários, problemas cognitivos em relação à atenção e à memória, problemas emocionais, enfim. Ela chama esclerose múltipla. O próprio nome, esclerose múltipla, já mostra isso. O múltipla mostra dos múltiplos e diversos sintomas que ela pode aparecer. E o esclerose vem da capa endurecida, da cicatriz endurecida que surge quando a bainha de mielina é destruída. E é essa imagem que se vê na ressonância magnética. Aliás, a ressonância é um dos principais exames, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento da esclerose múltipla. Para se fazer o diagnóstico, além da ressonância,
são necessários que você busque um neurologista, e um neurologista especializado em esclerose múltipla, e que ele analise os seus sintomas, ele vai analisar a sua ressonância magnética, e ele também pode pedir alguns outros exames, como exame de sangue, exame de potencial evocado e exame de líquor, que é aquele líquido que circula o cérebro e a medula. Por que isso acontece? A esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Ela tem sintomas muito parecidos com outras doenças, como AVC, fibromialgia, problemas de coluna, problemas de visão, enfim, uma variedade muito grande. E para ter certeza que é a esclerose múltipla e não outra doença, eles pedem essa bateria de exames para aí poder bater a matéria. É importante lembrar que o nosso corpo consegue se recuperar de algumas das lesões que são causadas pelo sistema imunológico, mas a gente tem uma reserva finita que acaba desse estoque para repor. Então, quando há lesão, aparecem os sintomas, e quando a gente reconstitui a bainha de mielina, esses sintomas voltam ao normal, que a gente chama de remissão, que é um dos tipos principais da esclerose múltipla, que é a remitente recorrente, onde ocorre surto, onde há um novo sintoma ou a piora do onde há a piora de um sintoma existente ou o surgimento de um novo sintoma, e pode ocorrer a remissão, ou seja, a melhora, que pode ser completa ou não desse sintoma. O motivo do sistema imunológico a atacar a bainha de mielina ainda é desconhecido, mas existem algumas teorias. Dentre eles, a principal é que é a teoria genética. As pessoas que têm esclerose múltipla têm alguma alteração genética que vai fazer com que ela seja propensa a desenvolver uma doença autoimune. E esse gene ele pode ser ativado como um interruptor por alguns fatores. Dentre eles, o fator da localização geográfica. Acredita-se que quanto mais longe da linha do Equador você está, maior a chance de você desenvolver esclerose múltipla. Isso se dá pela incidência solar, que é o segundo fato, a segunda para ocorrer a esclerose múltipla, que é a deficiência em vitamina D. Então, quanto mais longe da linha do Equador, menos incidência solar, menos vitamina D e maior a chance de TM. Outro fator que é bem recente é a relação com os vírus. Acredita-se que a contaminação com alguns vírus, como o Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, e o vírus da herpes zoster, pode fazer com que a pessoa desenvolva a esclerose múltipla. Outra teoria importante é em relação aos hábitos de vida, que os hábitos de vida modernos, como a má alimentação, dormir mal, estresse, o sedentarismo, enfim, esses hábitos que a gente tem, eles podem ser fator determinante para se ativar o gatilho da esclerose múltipla. Mas uma coisa que eu falo muito e eu preciso repetir aqui, é que apesar da EM ser uma doença crônica, ou seja, que ela vai te acompanhar durante toda a vida, é possível sim se viver bem. Afinal, a vida é muito mais do que um diagnóstico. Não vai ser o diagnóstico da esclerose múltipla que vai te parar. Mas para que isso aconteça, você precisa realmente se tratar. Desde o comecinho, desde o diagnóstico, tomando a medicação correta, melhorando a sua alimentação, mudando os seus hábitos de vida e, claro, fazendo exercício e fazendo fisioterapia. A fisioterapia é um dos tratamentos fundamentais para você que tem esclerose múltipla. Mas isso vai ser papo para outro vídeo dessa série. Então, fica ligadinho. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual dos sintomas da esclerose múltipla mais te incomoda. Um beijinho e até amanhã!